Bom dia, pessoal. Estamos hoje aqui no Armazém do Livro, nesse dia chuvoso em Goiânia, para gravarmos mais um programa, o nosso programa Vinho e Prosa no Armazém. Estamos hoje aqui tomando um delicioso vinho chileno, Santa Vita Gran Reserva, que tem aqui no Armazém do Livro. Lembrando que é uma livraria que vende também vinhos, né? E estamos aqui hoje, quero lembrar a vocês que esse programa vai para o nosso canal no YouTube, Armazém do Livro, e na TV Brasil de Norte a Sul, no Google. Estou hoje aqui com meu convidado, professor, filósofo e psicanalista Roberto Amaral, e escritor, claro, né? E vai falar um pouquinho do livro dele. Roberto, como surgiu a ideia de escrever seu livro? Esse livro maravilhoso aqui. Em primeiro lugar, é um prazer enorme, Paulo Márcio, estar aqui no Armazém do Livro. Quero te agradecer de coração por esse convite. Oportuníssimo, né? Porque eu estou de férias aqui em Goiânia e eis que venho. Sempre que eu venho a Goiânia, eu venho visitar os sebos, especialmente aqui, o Armazém, e te conhecer, né? E nessa oportunidade, eis que surge o convite de nós conversarmos sobre o meu livro, o Veredazinhas Eleitas, Rasuras Lacanianas em Grande Sertão Veredas. Eu quero agradecer muito especialmente a minha amiga Giltane Marinho, que emprestou o exemplar que ela adquiriu, porque eu vim sem nenhum exemplar, né? E ela fez esse favor, né, de trazer o livro para a gente, de modo que a gente pudesse mostrar, né, e apresentar esse livro. E falar sobre o Veredazinhas Eleitas é um livro que eu lancei, já é o ano passado, né? Nós estamos em 2023. 2023. É do ano passado, mas está fresquinho ainda, né? Nós estamos no início do ano. E esse livro, ele é fruto do meu trabalho de pesquisa realizado no pós-doutorado que eu fiz no programa de pós-graduação em Letras e Linguística aqui da Universidade Federal de Goiás. E eu fui supervisionado pelo professor Jamison Buarque, e ele é um grande poeta e um grande pesquisador na área de poesia. Tive uma honra muito grande de contar com ele como meu supervisor. Eu falo isso até porque ele escreveu o pós-fácil do livro, o parecer do meu estágio pós-doutoral se constituiu aí no pós-fácil do livro. Pós-fácil. E o bacana é que a forma como ele escreveu o pós-fácil, ele era a mesma toada em que eu escrevi o livro, sabe? Ele manteve uma mesma linha de discussão que foge ao academicismo, né? E é importante dizer isso, Paulo Márcio, essa ideia de fugir a essa perspectiva academicista, né? Que é a razão de ser desse livro, né? De fato, eu me lancei a escrevê-lo buscando uma conexão muito íntima, eu acho que a palavra certa é essa, muito íntima com o meu processo de escrita, a minha palavra, né, a minha voz, e não descolada da ideia, né, e da proposta de como eu me lancei a ler o Grande Sertão Veredas, mediado por uma figura muito especial nesse momento, que é o Jacques Lacan, o psicanalista francês, né? Eu conheci Lacan de uma forma, talvez da melhor forma possível. Eu conheci Lacan na clínica, né? Eu conheci Lacan mediante o meu processo de análise pessoal. Então, eu posso dizer que foi pela dor, né? Foi pela dor que eu conheci Lacan. Então, quando eu vou para análise pessoal, eu já estou no início lá do meu processo de realização da pesquisa de pós-doutorado, né? Passo por um sofrimento psíquico, né? Que me leva à clínica, que me leva à análise, e eu tive nesse processo o prazer de contar com uma analista lacaniana. Fez toda a diferença, entende? Eu não ia trabalhar com Lacan no meu pós-doc, eu ia trabalhar com outro autor, que era o Paul Ricoeur. Só que depois da análise ficou inviável eu não lidar com essa possibilidade de pensar a leitura do Grande Sertão Veredas, nessa obra maior do Guimarães Rosa, senão pela psicanálise de Jacques Lacan. Então, esse, vamos dizer, é
o processo de como se deu o início, né, e como se elaborou, e as razões pelas quais eu resolvi escrever, né, esse... Claro, eu tinha que escrever a pesquisa, né, mas da pesquisa ao livro, digamos assim, era como se eu já tivesse uma ideia de que aquilo que eu estava escrevendo, que é um ensaio, iria se tornar um livro. Um livro, né? Eu quero voltar um pouquinho atrás na apresentação do professor Roberto. Ele tem um currículo tão extenso que eu fui incapaz de falar aqui, né? E atualmente você é professor da Universidade Federal do Tocantins. Sim, eu na sou área de professor filosofia, do né? curso de filosofia lá na UFT, tanto na graduação quanto do mestrado em filosofia, e sou também professor do programa de pós-graduação em performances culturais aqui da Universidade Federal de Goiás. E a maioria a maior parte da sua formação foi aqui na UFG? Toda a minha formação, da graduação ao pós-doutorado, tenho a honra e a alegria de dizer que foi na Universidade Federal de Goiás. Oh, que bacana. Cultura goiana, legítima, né? Você é goiano? Não sou goiano. Eu nasci em Rondônia. Rondônia. Mas ninguém precisa saber disso, não. Saber, não. Vai ficar sabendo agora. Se eu tivesse que escolher onde nascer, eu teria nascido em Minas Gerais. Minas Gerais. Mais precisamente em Cordisburgo, cidade que nasceu Conterrâneo Guimarães Rosa. Eu ainda quero conhecer essa cidade. Conhece? Tá na minha lista, não conheço. Pertinho de Sete Lagoas. Tá na minha lista. Desde que eu li Grande Sertão Veredas, que eu coloquei na minha lista, mas não fui ainda, né? Aliás, vou até falar do Grande Sertão. Quando eu li, eu fiquei impressionado com a linguagem de Guimarães Rosa, que ele era um homem muito culto, falava aí umas 10 línguas. 10 línguas não. Ele, entre falar e ler, 16. 16 línguas. Inclusive línguas que já são chamadas línguas mortas. Né? Línguas mortas. E no Grande Sertão, a gente percebe que ele une ali a erudição dele com a linguagem sertaneja, né? E cria uma linguagem própria, né? Assim, termos que no início do livro, inclusive, eu estava com o léxico do Guimarães Rosa para compreender um pouco. Sim, eu conheço. Eu lembro até hoje que eu fui até a página 150 do livro. Depois eu acostumei, aprendi a linguagem dele, e aí eu fui e deslanchei no livro, me apaixonei pelo livro. Aliás, uma passagem que eu gosto muito quando ele diz que as pessoas não morrem, elas ficam encantadas. Exatamente. Então, o livro, a obra de Guimarães é toda assim, com essas passagens deliciosas. Né? Exato. São passagens que a gente pode chamar assim, não seria a palavra mais adequada, mas como se fossem provérbios. Provérbios, né? Isso mesmo. Mas cheio dessas mensagens, né? Por exemplo, há uma passagem que é muito conhecida: mestre é aquele... Agora deu um branco aqui. Mestre é aquele que nem sempre ensina, mas que de repente aprende, por exemplo. Né? Outra é: o que é para ser são as palavras. Então são inúmeras passagens que são citadas, né? E às vezes são citadas sem mencionar o Rosa. E ocorre o contrário também. Às vezes é atribuído citações que não são dele. Não são dele. Roberto, mas o que significa mesmo veredazinhas eleitas? Tá. Aliás, é um termo que eu gosto muito de veredas, que eu sempre lembro daquelas... O interior de Goiás tem muitas veredas, muita papagaio, arara, aqueles copês bonitos e tal. Mas vamos lá, o que é isso? Tá, então veja, o título, né, Grande Sertão, dois pontos, veredas. A minha leitura do título dessa grande obra do Rosa, a obra maior dele, é o seguinte: né, esse Grande Sertão vem de um lado, tem 2 pontos e na sequência tem veredas, né? Esse Grande Sertão, Paulo Márcio, é esse elemento que a gente não visualiza, que assambarca o mundo que nós vivemos. Nós podemos chamar assim que seria o próprio universo, inalcançável, né? O Grande Sertão é da ordem do impossível. É impossível nós podermos falar sobre ele, nomeá-lo, simbolizá-lo, né? Nós podemos dizer que, segundo a linguagem rosiana, seria essa dimensão metafísica que nos envolve. 2 pontos, veredas. Então, o que nos cabe a nós, humanos, né, nessa dimensão do Grande Sertão Veredas? Esse trânsito pelas veredas, que são os caminhos, né, as possibilidades de trilhar esse Grande Sertão, entende? Então, que também é impossível de trilhar todos os caminhos. Na tua existência, na minha existência, nós vamos alcançar algumas veredas. Há uma passagem que o Rosa fala, né, na realidade não é o Rosa que fala, o Rosa é o escritor. Quem fala é o narrador, que é o Riobaldo.
né? Riobaldo. O Riobaldo fala o seguinte: o que vai nos caber nesse processo todo dessas veredas são algumas veredazinhas. Não são nem as veredas, são algumas veredazinhas, né? Então, ao longo, digamos, de uma vida que alguém consiga alcançar 80 anos, né, 85 anos, esse tempo não é permitido a essa pessoa trilhar tudo. Algumas veredazinhas que se constituem na própria existência dessa pessoa, né? E aí, o que são as veredazinhas especificamente no livro? O Grande Sertão Veredas é um relato, é um longo relato, né, que se estabelece aí ao longo de 600 e tantas páginas, conforme a edição utilizada, e que a gente vai ouvir uma voz só, a voz do narrador, que é do Riobaldo. Né? Uhum. Só que esse Riobaldo está estabelecendo um diálogo com um interlocutor invisível, entende? Esse interlocutor invisível, ele tem uma feição, uma aparência, não está lá descrito, mas nos leva a crer que alguém que era da cidade, que possivelmente era um pesquisador, lá vamos dizer, um antropólogo, né, que quer conhecer o sertão, está travestido de pesquisador e está com uma caderneta anotando tudo. Alguém deve ter dito para ele: olha, você quer saber sobre o sertão? Tem um cara que sabe tudo sobre o sertão, Riobaldo. Então, ele deve ter ido ao encontro de Riobaldo, né? E a primeira expressão, a primeira frase do Riobaldo é a seguinte, tem um travessão, está lá: não nada, tiros que o senhor ouviu foram de briga de homem não, Deus esteja. É a primeira frase. Abertura do livro. Travessão. E essa frase, né? Então, a partir dessa frase, ao longo de 600 e tantas páginas, nós vamos ouvir a voz desse narrador, Riobaldo, conversando com esse interlocutor invisível. O que eu faço com o meu livro? Eu me coloco na situação desse interlocutor invisível, agora não mais na figura de um antropólogo, mas na figura de um psicanalista. Entende? E eu estou com minha cadernetinha, conforme o Riobaldo vai falando, eu vou anotando. No entanto, eu não consigo registrar tudo que o Riobaldo diz. É impossível registrar tudo. O que eu consigo registrar? Algumas palavras, algumas frases, certo? Que eu vou chamar de veredazinhas eleitas, né? Então foram as frases, as palavras, o dito de Riobaldo que eu consegui transcrever e elegi aquelas para comentá-las, para falar sobre elas, né? Alguns caminhos. Exatamente. E o Lacan fala que comentar é uma forma também de analisar, né? E é o que eu busco fazer nesse processo. E esse interlocutor invisível que o Riobaldo relata no livro, quando eu li, eu até me coloquei no lugar dele. Eu acho que talvez o próprio leitor seja esse interlocutor invisível. Perfeito. Né? É como se o Riobaldo estivesse contando para mim a história do livro. Né? Aliás, é um livro que eu quero ler novamente. Sempre cabe, né, ler novamente para ter uma visão melhor da obra. Com certeza. Né? Que é uma obra, indico para mim, excepcional. Inclusive foi eleito por uma comissão de críticos literários brasileiros o melhor livro de literatura de todos os tempos aqui no Brasil, né? Alguns anos atrás. Particularmente para mim, Rosa é o maior escritor, né? Não só do Brasil, mas internacionalmente. Né? E Grande Sertão Veredas para mim é a maior obra escrita, eu também, literatura universal. Eu posso dizer isso também. Deu muito indicado, né? É isso aí. Mas por que as rasuras lacanianas? Ah, sim. E aí as rasuras, né? Uma vez tendo eleito as veredazinhas que eu iria comentar, não é? Uma vez as veredas sendo eleitas, ou seja, as palavras, as expressões, né, que eu colhi de Riobaldo, agora era a hora de eu fazer a mediação interpretativa a partir do Lacan, né? E eu vou chamar de rasura, tá? Por que eu vou chamar de rasura? Porque eu não vou ousar dizer que eu sou um profundo conhecedor do Lacan. E eu digo mais, ouso dizer que ninguém é. Assim como ninguém é um grande leitor de Grande Sertão Veredas. Nós vamos ter leitores e leitoras, mas ninguém pode atribuir a si mesmo, por mais que leia e releia, né, atribuir a si mesmo a capacidade de que conhece o Grande Sertão.
Entende, Paulo? Entendo perfeitamente. Entende? Então, quer dizer, eu uso a expressão rasura para me colocar numa posição em que eu interpreto o Grande Sertão Veredas à luz de Lacan, mas não sendo um profundo conhecedor da psicanálise lacaniana, assim como ninguém o é. Entende? Então eu uso a expressão rasura para dizer, olha, entre Lacan e eu, entre a palavra do Lacan e a palavra do Rosa, tem um Roberto escrevendo por cima. Entende? Entendo. Rasurando. E aí eu assumo o risco da minha interpretação. Nesse livro aí, eu assumo, é por minha conta e risco. Tá certo? Assim, alguém pode dizer, isso aqui é um equívoco, que seja, que ótimo. O Lacan ia gostar de saber que é um equívoco, porque o que ele lida na palavra plena é com equívoco mesmo. Entende? O que importa na fala do analisando é naquilo que ele se equivoca, ali é que está a palavra plena. Então, se aquilo é um equívoco, que eu escrevi um equívoco, que ótimo, que seja, entende? Porque eu não quero a perfeição, eu não quero a exatidão, eu não quero o cálculo matemático, entende? O que eu escrevi aí está muito mais uma perspectiva arriscada de interpretação, que eu chamo de rasura. Né? Eu rasuro sobre a escrita do Rosa e rasuro sobre a escrita do Lacan para a possibilidade de encontrar ali um Roberto que escreve. Sabe, um sujeito Roberto que escreve. Então, eu me lancei essa ousadia, sabe? Eu não quis, assim, estar com muletas, entende? Eu quis eu mesmo dar a minha palavra, a minha voz, o que eu penso sobre essa questão toda, sobre essa relação. Tá? Gostei muito dessa explicação. Quando a gente leu o título e agora o autor explicando o porquê desse título, a gente conhece muito mais a razão do título, da obra. Muito boa, gostei muito. Isso aí, Roberto. E como você estabeleceu o diálogo entre literatura e psicanálise na obra? Isso eu acho que é um grande barato. Eu conversava com meu amigo Cláudio Pires Viana, que está aqui, né? Me prestigiando, um amigo de longa data, né? Um amigo, posso dizer que é o meu melhor amigo, né? Inclusive, o Cláudio está aqui do lado, dando uma força aqui, né? Inclusive eu te indiquei o nome dele para você conversar com ele sobre Sartre e literatura. Sartre e literatura, fica para É o maior nome do estado de Goiás no assunto, viu? Então, veja, literatura e psicanálise, né? Paulo Márcio. O que eu tenho a dizer? Eu falava para o Cláudio ainda há pouco, né? Cláudio, eu tava num percurso, sabe, de conhecer, né? De se conhecer, de conhecer o mundo, de conhecer as pessoas. E o meu primeiro encanto foi com a sociologia. O Cláudio sabe disso. Nós tivemos uma professora maravilhosa que eu reputo como tendo sido a melhor professora que eu tive na minha vida. E faço questão de falar, Ângela Belém Mascarenhas, né? Professora aposentada da UFG. Meu primeiro encanto foi com a sociologia. Eu tive assim um processo mesmo de um reconhecimento sobre mim mesmo, sobre a vida, sobre a sociedade, de uma forma surpreendente. Posteriormente foi com a filosofia. Né? Esse encanto com a filosofia foi outro grande momento na minha vida, que eu imaginava ali, né? Eis o meu lugar. Né? Posteriormente foi a literatura. Eu falo assim, talvez fique parecendo que seja uma coisa que se interrompe, né? Mas não. É como se as coisas estivessem se dando tudo ao mesmo tempo agora, como diria o Arnaldo da música, Só que assim, eu só estou dizendo isso para ficar didático, né? A explicação. E eu achava que estava na filosofia, depois na literatura. Na literatura teve um diferencial da minha condição de leitor, que talvez seja a que eu mais goste, mas também de escritor. Só que veio o processo seguinte, que foi esse encontro, né, com a psicanálise. Né? E aí, o que eu percebo? Né? É que não é que eu tenha abandonado as outras coisas, sociologia, filosofia e literatura. No entanto, com a psicanálise, essas coisas ganharam um sentido superior. Né? Porque, embora eu, na condição de psicanalista, ao ouvir os analisandos, eu saiba que ali não há uma história verdadeira, mas a ficcionalização do processo da vida daquele analisando, daquela analisando, a literatura me ajuda a perceber, a compreender melhor esse processo. Não como um todo, né, mas, digamos, uma escuta mais audível. Tá? E aí, essa relação entre literatura e filosofia
me dá a possibilidade de uma percepção mais acurada da relação entre voz e escrita, sabe? Essa voz que enuncia e essa voz também que pode se constituir numa palavra, num registro, né? Nesse caso, num registro escrito. E, a meu ver, essa relação é uma relação fundamental e a meu ver, que não se descola uma da outra, né? Lacan mesmo, né? Lacan, quando ele vai pensar a questão da psicose, das psicoses, por exemplo, a grande contribuição que ele vai buscar é em James Joyce, sabe? Ele vai perceber que James Joyce não desencadeou a psicose porque ele encontrou na literatura uma forma de remontar o seu próprio corpo, sabe? De remontar a sua própria estrutura. Pensa na importância disso. E se a gente pensar em Freud, né? Freud foi um grande leitor da literatura clássica, né? Da literatura que a gente pode chamar literatura clássica grega, mas a literatura clássica moderna, né? Então essa relação ela está estabelecida, né? E a meu ver, a cada tempo que passa, ela tende a se tornar mais produtiva, mais enriquecida. Que bacana. Mas me mata uma curiosidade, o João Guimarães Rosa foi um leitor de obras psicanalíticas? Isso é surpreendente. Nós não temos informação de que ele tenha lido Lacan, mas com certeza ele leu Freud. Tem uma entrevista grandiosa que ele concede a um crítico literário alemão chamado Günter Lorn, em que ele declara isso. Ele fala mesmo, Freud, eu não vou lembrar aqui ipsis literis, mas ele declara que maravilha que é a obra de Freud, né? Que escrita maravilhosa que é a escrita de Freud, né? Então, não dá para a gente não pensar, uma vez tendo lido isso, ouvido do próprio Guimarães Rosa, de que ele não tenha trazido elementos da própria psicanálise para a sua escrita, entende? Ele declara, né, em algum momento que ele tinha uma crítica muito grande com a razão, a ideia de razão, a ideia filosófica da razão, né? Ele vai chamar de a razão é a megera cartesiana, né? Ele então ele atribuía muito mais valor a essa dimensão metafísica, né? A uma dimensão em que não está categorizado algum tipo de conhecimento que é evidenciado, mas muito mais é um conhecimento que passa por uma dimensão da incógnita, para uma perspectiva esfíngica, né? E ele percebeu isso tanto na dimensão metafísica, mas também no inconsciente. Bom, quem que vai falar pela primeira vez inconsciente? Freud. Né? Embora Freud tenha apreendido acerca dessas questões, muito curiosamente com filósofos, com Nietzsche, né, com Schopenhauer, e sobretudo com Dostoiévski na literatura. Viu como as coisas estão ali interligadas, né? Elas se acompanham, né, de uma forma muito curiosa. Sim, Guimarães Rosa foi, a gente não sabe até que ponto, em que nível, mas ele foi um leitor de Freud. E ele lia Dostoiévski também? Com certeza. Com certeza, né? Eu imaginei, assim, o Guimarães e Dostoiévski, acho que ele diz o seguinte, que no Grande Sertão Veredas está impregnado de todas essas figuras, sabe? Platão, Dostoiévski, Tolstói, só que não está às claras, né? Está embebido, né? Está impregnado, né? Mas você vai ver, quando o cara declara assim, o que é para ser são as palavras, poxa, aí está Platão, né? Platão, está Santo Agostinho, né? Quer dizer, ele vai falar de uma antecedência da palavra em relação ao gesto, às ações. Por trás de toda a obra tem uma formação, né, muito grande de leitura, de cultura, né? Exatamente. Né? Nossa, isso é muito bacana, né? Ele bebeu na fonte de todos esses autores aí, Sem dúvida. E o Lacan era um leitor de obras literárias? O Lacan era um grande leitor vou dizer que Lacan ele lia de tudo, né? Inclusive literatura, né? Ele é um cara que transitou pela antropologia, né? Pela literatura, pela lógica, né? O Lacan foi aquele cara capaz de criar o que a gente chama de matemas, né? De grafos, né? Tudo isso buscando dar uma... Sabe aquela ideia, desenha para mim? Eu não estou entendendo, desenha para mim. Então ele buscou recursos na matemática, né, mediante esses grafos, esses matemas, no sentido de
dar uma desenhada naquilo que a gente vai chamar, por exemplo, o que é o desejo, o que é o inconsciente, né? Ele buscou... O Freud também, ele tentou desenhar, mas ele era péssimo desenhista, sabe? Ah, sim? Era. Mas o Lacan, ele tinha uns recursos melhores. Mas ele foi um grande leitor de literatura. Como eu mencionei há pouco, né? Essa questão da psicose, ele tratou especificamente a partir de Joyce, né? De James Joyce. Vou fazer uma pergunta aí, uma curiosidade pessoal aqui. Guimarães Rosa frequentava sebos? Porque na época dele já existia sebos no Rio de Janeiro, em São Paulo. Goiânia ainda não, mas Rio e São Paulo já tinha, talvez Belo Horizonte, né? Você sabe dizer se ele é frequentador de sebos? Eu tenho... Possivelmente, né? Eu posso apostar todas as fichas nisso. Se ele Guimarães tivesse vivo, eu gostaria muito que ele entrasse aqui. Eu quero... Mas você pode, na perspectiva do Rosa, ele está aqui. Ele está aqui, claro. Ele está no meio de nós. Rosa, a gente se inspira muito nele, né? Rosa é fantástico, né? Ele diz lá no Grande Sertão Veredas, o sertão está em toda parte, né? E o sertão está dentro de nós. Dentro de nós. Eu sinto isso. O sertão está dentro de nós. Eu já fui criado no interior, assim, em contato com o sertão, digamos assim, né? Não o sertão propriamente dito, que era quando a gente fala em sertão, a gente tem aquela imagem um pouco de aridez, de coisa mais um pouco seca, romantizada, né? Que era... Mas eu acho que está dentro de nós, sim, esse romantismo do sertão, essas questões aí, né? Mas assim, só para... Eu acho que o nosso tempo está ficando curto para a gente encerrar. Como você dividiu os capítulos do seu livro? Assim, como eu tinha dito, né, são as veredazinhas, eu elegi algumas veredas, não todas, que seria impossível, né? Eu elegi algumas, por exemplo, nonada, né? Nonada é uma expressão que eu... Para não falar de todas, vou falar pelo menos uma, que eu chamo de nonada como um índice, né? Um índice narrativo. Né? E esse nonada, que é uma criação, a meu ver, que o Rosa faz, experimenta, que é essa criação desde o nada, assim como acontece no mito bíblico, que desde o nada foi formado o mundo. Então, desde o não nada, cria-se o universo rosiano. Isso que bacana. Eu recordo quando eu li o livro, a primeira palavra que abriu a primeira palavra é nonada, né? Eu falei, bom, não sei o que significa isso. Aí fui lá no Lex pesquisar e tal, como tantas outras na sequência, né? E é uma riqueza enorme ali de palavras, de significados, né? Muito, muito interessante, né? E fala um pouquinho aqui sobre os capítulos. Bom, eu já te fiz essa pergunta, né? E como se deu o percurso da escrita da obra? Foi fácil escrever a obra? Foi demorado? Foi rápido? Levei, na realidade, falar em tempo mesmo assim, preciso, algo em torno de 6 meses. 6 meses, né? Eu vou até assim já encerrar assim, esse bate-papo, porque nós temos aí o tempo esgotando. E eu quero dizer para vocês que essa gravação que estará disponível no nosso canal Armazém do Livro no YouTube e no Google, na TV Brasil de Norte a Sul, que todas de segunda a sexta às 18h30 na TV Brasil de Norte a Sul. Eu quero agradecer muito aqui o professor, amigo, psicanalista, escritor Roberto Amaral, pelo esse bate-papo excelente, tomando esse vinho gostoso, e um grande abraço a todos vocês. Obrigado, gente. Um grande abraço. Mais uma vez, obrigado pelo convite, né? E acompanhe, né, posteriormente esse bate-papo. Acho que é muito importante, muito relevante. Parabéns por esse projeto. Muito obrigado, Mário. Estão sempre todos vocês convidados aqui a participar com a gente. Vamos do Fambolidade? Saúde!